Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra contar essa história pra vocês. O escritor é o Chico Buarque e o ilustrador o Ziraldo. Então, bora começar? E como é o nome da história? Chapeuzinho Amarelo. Por isso que elas estão com uma camiseta amarela. Falando no mesmo tempo, Dada. Jeans. Era Chapeuzinho Amarela, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Já não ria. Em festa? Não aparecia. Não subia escada? Nem descia. Não estava resfriada, mas Tossia. ouvia conto de fada e Estremecia. não brincava de mais nada. Nem de amarelinha. Nem de futebol. Nem de futebol. Tinha medo de trovão. Minhoca pra ela era Cobra. e nunca apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia pra fora pra não? Se sujar. Não tomava sopa pra não? Ensopar. Não tomava banho pra não? Descolar. Não falava nada pra não? Engasgar. Não ficava em pé com medo? Cair. Então, vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos, E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Lobo. Que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do Lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo. Do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Porque claro que ele Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim, cara carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande. Era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo e foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. E depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando pra cara dele, só que sem o medo dele. Ele ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, branco azedo, porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. Lobo pelado. Lobo pelado. Por isso que ele ficou chateado. Ela gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, Deu. nada. E ele gritou de novo: Eu sou um lobo! E a Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho já meio enjoado.
vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pra ver se o medo ia voltando e pra menininha saber com quem ela não estava falando. Lobo, 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 lobo. Ai, Chapeuzinho Aí a Chapeuzinho encheu e disse: para sim, agora, já, do jeitinho que você tá. E o lobo, parado assim, do jeitinho que o lobo tava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho comer ele inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Ela cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta e depois joga amarelinha com o primo da vizinha, a filha do jornaleiro, a sobrinha da madrinha e o filho do sapateiro. Mesmo quando estava sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiros. Cada medo que ela tinha, o raio virou o raio. Barata virou Tabará. A bruxa virou Chabru. E o diabo virou Bodiá. Fim. Outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo, o grão da quem é? Dragão. A Jacoru, coruja. O barão, o barão tubarão. O pão bicho papão. É todos os Trosmos. E você conhece mais alguns bichos que a gente podia transformar? Por exemplo, torrar. O que é torrar? Rato. Que outro a gente podia fazer? Marata. Vaca. Podia ser. Cavalo. Conta pra gente quais outros bichos vocês têm pra gente transformar. Cavalo. Balo. Olá, família! Assistiram a história Chapeuzinho Amarelo que a Isis e a Dália contaram? Que bonitinha, né? Então, a história de uma menina, Chapeuzinho Amarelo, que sentia muito medo de tudo. Ela sentia medo até daquilo que, na verdade, não existia. Ela imaginava um lobo tão monstro, tão ruim. E, na verdade, ele não era, né? O lobo que acabou tendo medo da Chapeuzinho Amarelo. É interessante a gente conversar sobre os medos, né? A gente está num momento que algumas pessoas estão sentindo medo. Eu estou sentindo medo. Medo de ser contaminada, por exemplo, pelo coronavírus. É um medo real. Existem os medos que são imaginários, como é o caso da Chapeuzinho Amarelo, né? Ela fantasiou um lobo que na realidade não existia. Então é importante a gente perceber os nossos medos, se eles são reais ou se eles são imaginários. Eu atendi uma criança no consultório onde ela trazia queixa de que tinha muito medo de ladrão.
um medo enorme de ladrão. A casa tinha que ficar trancada, as luzes acesas, ela tinha muito medo de ladrão. Com o tempo, a gente foi descobrindo que o medo que ela sentia não era do ladrão. Ela sentia muito medo do pai, que ele era alcoólatra e eventualmente ele chegava em casa alcoolizado e muito agressivo. Então, aquele medo que ela sentia constantemente, ela deslocava. Ela tirava o medo do pai e deslocava para o ladrão. Porque um filho não pode, teoricamente, não pode, não precisa ter medo do pai. Então ela desloca para o ladrão, né? Então olha só quantas coisas a gente pode falar sobre o medo. Aquele medo imaginário que a gente deixa de viver, de aproveitar a vida, criando situações que na verdade não existe. Medo imaginário. O medo onde a gente desloca o medo de uma situação real e passa para uma outra situação. Existe também a negação do medo. Muitas pessoas eu tenho visto não estão com medo de se contaminar, estão negando uma realidade. E existe o medo real, o medo realmente que está ali, está presente, está próximo. Então, é importante a gente conseguir identificar quais os medos que a gente sente e o que a gente está fazendo com ele. Como que a gente está lidando com ele? Ele é real? Ele é imaginário? Eu desloco o medo de uma situação para outra? Ou eu estou negando o medo? Como se eu nego o medo, então ele não existe. Como se eu negando o meu medo de me contaminar pelo coronavírus, é como se isso nunca fosse acontecer comigo. Olha só, quantas coisas que a gente pode pensar sobre os medos. Vou pedir para vocês refletirem um pouquinho sobre os seus medos e a gente volta conversando sobre outros temas pertinentes à nossa vida. Um beijo e até mais!